E aí, galera, PH na área. Pessoal, a pedido dos alunos, né, os alunos pessoal da saúde, né, que vai fazer o concurso da saúde, da educação, e agora também com o edital do Tocantins, né, da PM do Tocantins, eu resolvi gravar alguns vídeos, né, para colocar no YouTube para tentar ajudar os alunos na aprovação, na sua aprovação. Deixar bem claro que tanto a história do Tocantins, né, como a história de Goiás, a gente começa pela história de Goiás. Então tem alguns exercícios que vão cair lá na prova do Tocantins, né, que se mistura com a história de Goiás, beleza? E quem vai fazer concurso em Goiás, assiste às aulas lá na plataforma do Tese Concurso, né? Agradecendo o Tese Concurso por estar cedendo o estúdio para eu gravar aqui esses videozinhos. Então, de agora em diante, a gente vai gravar toda semana alguns vídeos com resoluções de exercício. E aí eu vou deixar bem claro, esses exercícios é para aqueles alunos que têm a minha apostila, que tem a apostila que a gente distribui aqui para os cursos. Quem não tem a apostila vai ter que assistir às videoaulas, né, as videoaulas lá do Tese Concurso. Bom, então vamos começar. Só para a gente dar uma explanada, eu vou colocar aqui para vocês o início da mineração em Goiás. Nós temos que lembrar que a mineração em Goiás e do Tocantins começou na mesma época. Quem descobriu o ouro em Goiás foi o Bartolomeu Bueno da Silva, em 1725. O apogeu do ouro foi em 1750 e a decadência, o fim da mineração em 1770. Beleza. Então, o foco principal aqui é o início da história de Goiás e do Tocantins. Como é que foi feito esse início? Dividido em dois períodos. Nós vamos dividir o século XVIII, lembrando que é o século XVIII, dividir ele em dois períodos. No início do século XVIII e o final do século XVIII. Lembrando que o final do século XVIII ele coincide, basicamente igual no século XIX. Não mudou nada no século XIX. Então, quando a gente fala da história, a gente fala do início do século XVIII, final do século XVIII, e você pode pular o século XIX, porque é a mesma coisa. Não mudou nada, tá? Beleza? Então, no início do século XVIII, como é que vai estar Goiás? Vai ter uma grande mineração, que vai atrair gente, vai gerar um povoamento, que a sociedade era urbana, sempre caía isso em prova. Não esqueça, a sociedade do ouro em Goiás e no Tocantins, ela era urbana, de maioria urbana, porque a agropecuária ficava em segundo plano, então tinha pouca gente morando na zona rural e a maioria naqueles arraiais, que eram as antigas cidadezinhas que a gente chamava de arraiais. Então, sociedade urbana, havia uma grande circulação de riqueza, um comércio com Minas Gerais. A gente tinha uma ligação, a parte sul de Goiás tinha uma ligação com Minas Gerais e São Paulo. A parte norte de Goiás, onde hoje é o Tocantins, tinha uma ligação maior com o Pará e com o Maranhão. Uma dica para quem vai fazer prova lá no Tocantins. O Tocantins, no início da sua história, que era Goiás, né? A parte norte, hoje Tocantins, tinha uma ligação com o Pará e com o Maranhão, beleza? E, é claro, a mão de obra era o quê? Escrava, mão de obra escrava. Indígena, depois negra, beleza? Lembra sempre disso. Indígena, depois negra. E junto com isso, com essa mineração, nós tínhamos a agropecuária de subsistência. Bom, eu brinco sempre com os alunos. A economia, ela tem um ciclo, né? Tudo que sobe um dia cai. Então, em 1750, pelos registros que a gente tem, de 50 a 54, né? Foi o apogeu da mineração em Goiás. Logo depois ela entrou em decadência. Aí já vem o final do século XVIII. Aí houve a decadência da mineração, houve um êxodo urbano. Cuidado pra você não errar. Após a decadência da mineração, houve um êxodo urbano. As pessoas saíram da cidade e foram, né, ou para Minas Gerais, ou lá para o Maranhão, para o Pará, ou para a zona rural. Então houve um êxodo urbano, uma saída dos arraiais. Os arraiais vão diminuir, tá? De tamanho, vão diminuir a quantidade de pessoas.
E, é claro, consequentemente, Goiás e Tocantins houve um despovoamento, houve a ruralização, uma crise econômica e comercial e, é claro, o isolamento. Uma dica. Naquela época, a economia estava sendo, no século XVIII, estava centrada na região sudeste do Brasil, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Então, Goiás ficou isolado. Agora, imagina o Tocantins. Vai ficar mais isolado ainda. Isso, lá na frente, vai levar ao processo de independência deles. Vão querer separar em 1821. Depois, logo, né, nos próximos vídeos, eu vou falar disso. Em 1821, quando estava acontecendo a independência do Brasil lá no Rio de Janeiro, né? Eles estavam querendo separar o norte de Goiás do sul de Goiás, o Tocantins tentando separar, movimento separatista do Tocantins. Liga nisso. Então esse isolamento da região aqui, da região de Goiás, principalmente do norte, fez com que os fazendeiros lá do norte falaram, ó, já que ninguém dá moral pra gente aqui, politicamente e economicamente, vamos separar para tentar resolver os problemas. E, consequentemente, houve a decadência da escravidão. Então pensa, houve a decadência da mineração, houve a decadência da mão de obra escrava, sobrou o que para Goiás? A agricultura e a pecuária de subsistência. Lembra? Agropecuária de subsistência. É claro que o cerrado goiano não é fértil. Então, o que da agricultura e da pecuária vai ser melhorzinho? A pecuária. Porque o cerrado ele tem capim, tem pastagens naturais. Beleza? Então, diante disso, diante dessa explanação, eu vou fazer algumas questões aqui da apostila. Vamos começar pela questão número 1. Questão número 1, na página 31 da apostila. Uma questão da Federal. Quem vai fazer na Federal aí, ó, fique atento. Quem vai fazer concurso da Federal, né? Ele coloca assim, ó. A ocupação do território goiano com a mineração do ouro, o índio, sob todos os aspectos, ficou à margem da sociedade que se instalou em Goiás. Por quê? Então ele fala assim, ó. Por que que quando o branco veio para cá, o índio ficou à margem da sociedade? Certo? Letra A. Não havia legislação que defendesse os índios. Gente, não havia legislação escrita. Mas havia aquele costume, por exemplo, se o índio virasse católico, se ele fosse catequizado, ele não poderia virar escravo, ele era irmão. Só que os bandeirantes não respeitavam isso. Então a alternativa está falsa porque havia sim, não uma legislação escrita, mas uma legislação costumeira, beleza? Se ele virasse católico, então os jesuítas catequizavam os índios, mas ao mesmo tempo isso era proibido escravizar, porque ele era católico. Mas o bandeirante ia lá e invadia as missões jesuíticas e pegavam índio. Então, havia sim. Então, a alternativa está errada. Letra B. O regime de Dom Marcos de Noronha submeteu os índios a um rigoroso regime militar. Gente, Dom Marcos de Noronha, ele foi o primeiro governador de Goiás, é o Conde dos Arcos. Né? O primeiro governador de Goiás quando virou capitania, em 1749 para 50. Ele fez sim, colocou os índios no regime militar, mas não foi por isso que os índios ficou à margem da sociedade, não. O Dom Marcos de Noronha criou os chamados presídios. Após a expulsão dos jesuítas, surgiram os presídios. Presídio era eles colocarem os índios sobre um regime militar. Só que isso não funcionou por muito tempo, beleza? Então tá errado. Letra C. Não havia pessoa especializada para cuidar das aldeias. Gente, não precisa de gente especializada para cuidar de índio, né? Então não foi por isso que eles ficou à margem da sociedade. Letra D. Não era o índio, não eram os índios, e sim as minas de ouro na terra dos índios que interessava ao governo. É isso que está certo. Então quando o branco veio para cá, o índio ficou à margem da sociedade, foi dizimado, né? Por quê? Eles estavam interessados nos índios? Não, eles estavam interessados no ouro que ficava na terra dos índios, beleza? Então, a alternativa da questão 1, letra D. Questão número 2, também da Federal, viu gente? Também da Federal. A decadência da mineração do ouro afetou a sociedade goiana no século XVIII. Ó, lembra? No século XVIII, a decadência já é a segunda metade do século XVIII. Houve um êxodo urbano. Êxodo urbano. Então aí ele fala, provocando o quê? Letra A, a sensível urbanização? Negativo. Letra B, aumento da população? Negativo, foi diminuir a população.
Letra C, acelerado o êxodo rural. Também não. O êxodo rural foi lá no século XX, final do século XX, no final dos anos 70 para os anos 80. Letra D, rápido enriquecimento. Não. Se houve a decadência da mineração, houve um empobrecimento da população. E letra E, crescimento da população rural. Então lembra, com a decadência da mineração, houve um êxodo urbano, uma saída dos arraiais e, é claro, um crescimento da população rural, baseado na agricultura e na pecuária de subsistência. Lembra que desses dois, a pecuária de subsistência era melhorzinha, por causa do capim, por causa da pastagem, porque o solo do cerrado não é fértil para a agricultura, naturalmente falando. Porque se você tratá-lo, né, se você fazer a calagem, a correção do solo, hoje fazemos isso, aí a grande produção agrícola, beleza? Então, questão número 2, gabarito letra E. Questão número 3. Com a decadência da mineração, a pecuária se tornou o setor mais dinâmico da economia goiana. Isso se deve a quê? Ó, questão número 3, página 32. Ó, com a decadência da mineração, a pecuária tornou-se o setor mais dinâmico. Pensa, eu falei, por que a pecuária ela tornou-se melhorzinho do que a agricultura? Por dois motivos. Primeiro, pela pastagem natural e o gado anda. Naquela época não tinha meio de transporte, não tinha caminhão, não tinha trem de ferro, né, não tinha ferrovia. Então o gado era mais fácil de transportar. Você vai tocando ele até os mercados consumidores. Então, ó, letra A. Houve a decadência da mão de obra escrava? Não, a mão de obra da pecuária e da agricultura era livre. Os meeiros e parceiros não era escrava. A escrava era na mineração. Cuidado com isso. Ó, mão de obra da agricultura e da pecuária era livre. Eram os chamados meeiros ou parceiros. A meia. Você planta e divide a colheita. Então a mão de obra é livre. Então não tem nada a ver. Letra B. Faltava campos e pastagens. Não, não faltava não. Porque o capim é natural do cerrado, né? Letra C. Pela facilidade de exportação. Aí, ó, o gado anda, então era fácil de transportar. Beleza? Questão número 3, gabarito letra C. Questão número 4. A época do ouro em Goiás foi intensa e breve. Ó, quando é que começou a mineração? 1725. Quando é que acabou? 1770. Ou seja, 50 anos, 45, 50 anos a mineração em Goiás. Em Minas Gerais começou em 1600 e foi até a independência do Brasil, 200 anos. Então a época do ouro em Goiás foi intenso, produziu muito, e foi breve, período curto. Aí ele coloca, mas na segunda metade do século XVIII verificou-se a rápida decadência da mineração, provocando o quê? Letra A. A substituição do ouro pela agropecuária já muito desenvolvida? Negativo, continuou de subsistência agropecuária. Ó, após a decadência da mineração, a agropecuária de subsistência. Letra B. Houve o declínio da vida urbana, tá certo? E uma regressão à economia de subsistência, certo? Porque pensa assim, ó, junto com o ouro, tinha a agropecuária de subsistência. Acabou o ouro, sobrou o quê? A agropecuária de subsistência, ou seja, regrediu, ao invés da economia melhorar, ela foi regredir. Letra B, questão número 4, letra B é o gabarito, beleza? Questão número 5, essa vale tanto para Goiás, quanto para o Tocantins, quem for fazer prova no Tocantins. Ele coloca, o descobrimento de Goiás é tradicionalmente atribuído a um célebre bandeirante que descobriu ouro nas cabeceiras do Rio Vermelho, na atual região da cidade de Goiás, antiga capital. Trata-se de quem? Fernão Dias? Não. Manuel Preto? Não. Antônio Dias? Também não. Francisco Pires? Também não. Então sobrou quem? Bartolomeu Bueno da Silva. Então lembra disso, ó. Bartolomeu Bueno da Silva. Tem o pai e tem o filho. Eu estou falando do filho. Ele vai achar ouro às margens do Rio Vermelho em 1725. Aí vai começar o povoamento de Goiás. Século XVIII, 1725, beleza? Bartolomeu Bueno da Silva. Então a letra E, a questão 5, letra E. Questão número 6. Nas alternativas abaixo,
Identifica as que é considerar correta sobre a história de Goiás no final do século XVIII. Ó, final do século XVIII. Letra A, período áureo, grande circulação de riqueza, intenso povoamento, apogeu da mineração. Aí não é final do século XVIII, é início do século XVIII, beleza? Letra B, crescimento do comércio com outras regiões da colônia, desenvolvimento urbano, também é início do século XVIII, não é final. E a letra C, declínio da mineração e empobrecimento da capitania que se volta para as atividades agropecuárias de subsistência. Lembra disso? Após a decadência da mineração, Goiás vai ficar isolado, baseado na agricultura de subsistência. Consequentemente, o sul tinha uma ligação com Minas Gerais e São Paulo, o norte com o Maranhão e o Pará. Consequentemente, o norte vai estar mais em crise do que o sul. E com isso, eles vão querer separar. Movimento separatista, que nós vamos falar nos próximos vídeos aí que vem pela frente. Galera, muito obrigado, tá? Eu vou colocar esse é do primeiro vídeo da série que a gente vai gravar para o YouTube. Espero que tenha gostado. Se puderem, né, deixar lá na descrição nossa do vídeo lá algum comentário pra gente, né? Com o tempo eu pretendo melhorar esses vídeos aí do YouTube. Valeu, obrigado e boa sorte, muito estudo para vocês.